Olá, amigo! Está no ar o programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. O nosso tema de hoje é Desmistificando Criança Problema. Marisa, você foi uma criança problema? Olha, eu acho que pela história que me contam, não fui uma criança Não. problema, não. Mas, assim, fui criança. Criança existe. Será que criança problema também existe? Será? E você, Cris, foi criança problema? Eu acredito que não. Também não. Acho que ninguém foi uma criança problema, porque nem quem está nos vendo, né? Se disseram para você que você foi uma criança problema, esquece isso aí, né? Vamos assistir o programa. Olha, agora eu vou te desmentir, porque eu acho que o Jorge tem cara de quem foi uma criança problema. Eu não fui uma criança problema, eu fui um problema de criança. Bem-vindos ao Universo. Vamos acompanhar o que a Marisa Allen falou sobre desmistificando criança problema. O que fazer com a chamada criança problema? O que fazer quando elas não respeitam ninguém? Pode começar a pensar, por exemplo, o amor. Vai falar de amor de criança problema? É que muitos erros já foram cometidos em nome daquilo que nós chamamos de amor. Amor já foi confundido com posse, com apego, com controle, com preocupação. Mas existe, por outro lado, a convicção de que é preciso amar uma criança para educá-la. Mas muitas vezes este amor excessivo leva uma criança a não aprender a respeitar regras, limites, pessoas. E essas crianças consideradas difíceis, muitas vezes se tornam rebeldes e têm como justificativa exatamente a falta de amor. Será que esses seres reencarnantes necessitam de pais amorosos ou de adestradores? Qual é o papel da educação? E mais fundamentalmente, qual é o papel da educação espírita? A pedagogia é uma ciência, mas às vezes aparecem soluções simplistas propostas como receita de sucesso em programas até de televisão. Mas o trabalho da educação é um trabalho árduo, difícil. A criança, ao nascer, já traz qualidades inatas, que é o fruto do seu desenvolvimento anterior. Já traz as suas ideias, que também são devidas ao progresso intelectual de existências passadas. Já traz também as imperfeições morais. E a estas imperfeições é que cumpre o papel dos pais focarem a amorosidade para auxiliá-las a superar. A função do pai, da mãe, a função do adulto competente é educar para o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades do espírito. Você já pensou nisso? Você tem contato com alguma criança? Qual é o seu trabalho com a competência que a doutrina espírita lhe dá? A questão da educação ela é central na proposta espírita, não é? Com certeza. Nem todo mundo sabe disso. Imagina que a questão central seria o fenômeno da mediunidade. A mediunidade era um instrumento. Sim. Né? Até para conhecer as Isso. coisas que os espíritos vão nos contar. Exatamente. As leis e tudo mais, como é que é a vida deles, né? Então esse é um assunto que precisa estar bastante presente. E quando a gente vai estudar a questão da criança, né, passa a ser central. Que caminhos nós vamos dar para a educação? O que o Espiritismo tem a contribuir para a educação? E dentro disso tudo, como identificar a criança problema? Eu vou colocar uma proposta aqui no assunto. Né? Eu estive fazendo uma palestra agora no interior de São Paulo, e numa cidade de interior, e encontrei lá um problema. Né? Há uma discussão na cidade muito grande, porque o médico da cidade, é uma cidade pequena, ele está recebendo no seu consultório as crianças, elas são atendidas no posto de saúde. Ele está recebendo os jovens, as crianças no posto de saúde, e ele está identificando a irritação nas crianças, uma indisposição com relação a questões da escola, e está receitando remédio. A tão famosa, né? Ritalina. Mas está chegando num ponto que metade das crianças da cidade já estão tomando já o remédio. E isso está criando um problema, a prefeitura está querendo intervir, estão estudando isso. Então eu acho que o nosso assunto está bem aí, né?
Por que as crianças estão sendo classificadas como problema? Por que tá esse recurso absurdo, né, de utilizar o remédio está sendo difundido? Né? E o que o Espiritismo tem a contribuir para Que é uma isso? pecha pesada, né? Chamar uma criança de problema, você já joga nas costas dela um peso que acho que nem é necessário, porque reencarnando, a bichinha já está com toda a responsabilidade da reencarnação, aquela coragem de ter voltado para esse planeta, e você começa a taxá-la de problema, aí a coisa complica. Mas entra na rejeição. Normalmente, todos nós temos algum ponto onde a gente é inseguro, não é isso? Faz parte da humanidade. Quando você é criança, você está muito receptivo àquilo que os adultos dizem, seja em casa, seja na escola, sobretudo os adultos significativos, quer dizer, aqueles que têm alguma coisa a ver com o nosso íntimo, geralmente a família. Quando se chama a criança de problema ou de desajustado, ou você traz problema para a nossa vida, a gente era feliz, agora com você a gente vive no inferno, porque onde você chega, enfim, quando se diz assim, você está fazendo uma declarada rejeição à pessoa como ela é. Você queria que ela fosse uma outra pessoa. A pessoa rejeitada naquilo que ela é, ela vai reagir com agressividade ou ela vai se esconder. Porque, na realidade, a natureza dela, ela não vai poder deixar de ter. Ela é aquilo que ela é. Então, cair na hipocrisia, fingir, é o caminho fácil. Ou então, a pessoa se revoltar, e essa revolta pode ser em forma de violência ou em forma de esconder-se de uma maneira muito grave e caminhar depois para desequilíbrios emocionais. Eu gostaria, assim, de voltar para fazer a seguinte análise. Criança é um espírito reencarnante. Então, vamos pensar nessa situação. Reencarna onde? Então, a análise do contexto social que este espírito reencarna, do meu ponto de vista, isso é de fundamental importância. Nós vivemos um momento que a sociedade é uma sociedade hiperativa. Né? Então, por exemplo, televisão. Se a gente assiste, nós somos apresentadores comportados, mas apresentador de televisão pula, dança, se mexe. Né? Então, a sociedade, de modo geral, é uma sociedade hiperativa que depois tende a medicalizar as crianças para elas serem mais passivas. Por quê? Passiva para não dar trabalho. Sim, porque a falta da educação que os adultos competentes deveriam ter se esforçado para dar a esta criança leva a crer que a medicalização é uma resposta satisfatória. Então, olhando a criança como este ser reencarnante, na sociedade onde se reencarna, é preciso fazer essa distinção. Existem crianças, espíritos que reencarnam trazendo graves problemas, claro, distúrbios orgânicos, psíquicos ou espirituais. A educação é o processo através do qual estes espíritos atingem um grau de desenvolvimento saudável. Agora, eu acredito que a proposta espírita na relação com a educação, ela precisa ser alimentada por entendimento. Né? Existem duas grandes correntes na proposta da educação que se destacam. Né? Uma delas vai dizer o seguinte: a criança é um ser passivo que, para ser educado e formar a sua personalidade, é preciso que o professor, o tutor, o pai, coloque na cabeça dela as informações e as regras necessárias para ela se conduzir. Quer dizer, zeradinha. Isso. Zeradinha. É um HD de computador, que está zerado e você vai colocando os programas lá dentro. O Paulo Freire ele chamava de educação bancária, Então, como se fosse a criança Depósito. uma conta que a sociedade vai depositar na cabeça. Mas que em oposição... só completando essa ideia, Paulo, essa primeira ideia, que é fundamentalmente o significado do ensino. Ensino. Então, colocar signos dentro, dentro de um recipiente. Agora, em oposição a... Então, mas essa mesma ideia, então, continuando, ela surge do quê? Ela surge de imaginar a criança um ser zerado, um ser passivo. Quem acredita nisso? Em primeiro lugar, o materialista, que imagina a criança como um ser zerado. Alguns estão considerando que existe a hereditariedade, então a personalidade poderia ter influências dos pais, né? Ou da formação genética dela. E a igreja que acredita que realmente o ser nasce. A alma foi criada na hora do nascimento. Isso. E aí ela está completamente zerada. Se até utilizou o termo tábula rasa, né? Isso mesmo. E o máximo que podia se encontrar era uma rebeldia natural.
O Tomás de Aquino, né, que de vez em quando ele aparece no nosso programa, né, ele Ele dizia assim, dizia as mães, vossos filhos são cavalos, domai-os. Que lindo isso. Não é bonito? Bonito demais. Então, existe uma concepção de imaginar a criança, a rebeldia da criança como sendo um mal presente nela, que viria do pecado, né? E que para você formar essa criança, você teria que domesticá-la, domá-la. Então tá na hora de dizer uma coisa, né? E eu vou dizer olhando para quem está nos assistindo. Olho no olho. Olho no olho, é. O Espiritismo diz que nenhum de nós tem defeito. Nós somos espíritos perfeitos. O que nós temos são imperfeições comportamentais. Ou seja, nós estamos em processo evolutivo. Ao estar em processo evolutivo, eu não sei todas as coisas, por não ter experiência, eu não avalio os resultados, eu me equivoco e eu erro. Mas ninguém tem defeito. Então, todos nós estamos neste processo sendo o melhor que a gente pode ser. Todos erramos, todos nos equivocamos por falta de discernimento. E o discernimento é fruto das experiências, as experiências do processo evolutivo. Se eu estou em processo evolutivo, não posso ser perfeita. A sua colocação gera algumas dúvidas. Sim. Né? Se nós nascemos perfeitos, como é que podemos ter sido criados simples e ignorantes? Não, Qual a mas diferença? Qual o detalhe? perfeição pra estrutural. entender? Mas não é agora que você vai explicar. É daqui a pouquinho. Nós vamos Daqui para a um pouquinho. rapidinho intervalo Tá e bom. voltamos em breve. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. A nossa discussão de hoje é a respeito da Desmistificando a Criança Problema, que nós já estamos colocando esse assunto que é o problema. Né? Opa. Muitas vezes não é a criança que é o problema. Estávamos discutindo a respeito do potencial do espírito. Né? Isso. Então, eu estava dizendo que os espíritos, na sua estrutura como espírito, todos somos absolutamente perfeitos. O espírito não tem defeitos. E comportamentalmente, por mais que se diga diferente, também no nosso comportamento nós não temos defeitos. Nós temos pouco desenvolvimento. Somos pouco evoluídos. Por ser pouco evoluído, a gente não afere das consequências e comete aquilo que se diz Daí o erro simples ou e equívoco. ignorante. Mas para entender bem Entendeu? isso, é preciso entrar um pouco nos detalhes. Com Por exemplo, certeza. simples e ignorante, ele se refere às duas capacidades envolvendo do homem, a moral, né, e a razão. Claro. Ele é simples porque ainda não tem o desenvolvimento moral e é ignorante porque não tem o desenvolvimento da razão. Né? Então, é o espírito em si. Só que qualquer espírito, nas suas primeiras encarnações humanas, antes, ele já teve um longo desenvolvimento, né? Mineral, vegetal e animal. E entre os animais, você desenvolve o que seria um antecessor do que vai ser a razão, o sentimento, que são as paixões, né? E os instintos. Lógico. Então, os instintos já colocam o ser no âmbito social. Ele sabe se relacionar Com socialmente. certeza. E naturalmente, de uma forma natural. Nós vamos ver isso nos hominídeos, até nos Sim, primatas, né? sim. Ele tem um relacionamento Até nos social. indígenas, enquanto não Isso. entraram em contato com o homem branco, é aquela natureza normal. Então, o espírito, quando ele tem as suas primeiras encarnações humanas, ele não está zerado. Não. Ele já tem um desenvolvimento que ele viveu nas fases animais. Só que ele tem que superar isso e criar uma sociedade que saia do âmbito só do chão, né? Da alimentação, porque os animais vivem em torno disso, né? Alimentação, convívio social, sobrevivência, né? Dominar uma determinada área, essas são as preocupações. O homem, ele tem que se tornar espírito. Agora, ele já carrega em si, em essência, a possibilidade. Sim. Ele vai precisar desenvolver Por um isso que potencial. não temos disso. defeitos, temos pouca evolução. Só isso. Isso, por quê? Porque se você colocasse no homem algo que fosse a origem do mal, Deus tinha que ter colocado em nós alguma coisa que dá então, origem ao mal. essa que é a Então, questão. isso. Qual é a origem do mal? São hábitos e Isso. equívocos. Você está vendo errado as leis. Não está né? Você entendendo. interpreta Não está ela, entendendo. ou interpreta a sua maneira, Vai. Cada um por si, Deus por outra E coisa. depois você pode, ao
entender, modificar, acabou. Portanto, temos o livre-arbítrio de processar a nossa evolução. E onde eu me equivoco é porque eu não entendo. Eu estou em um pouco evolução. De educação. Lógico. A educação não entra apenas nesse contexto do educar, mas também compreender. Com certeza. Discernir. Entra um conceito importante. A igreja dizia, toda criança ela é irrequieta porque ela carrega, ela nasce do pecado. Original. Né? Do então ela é original, irrequieta, ela precisa ser dominada. Né? Senão ela não vai perder os seus instintos animais. Essa era a visão. Né? O que é que o Espiritismo vai demonstrar? Que você não pode taxar as crianças. Porque como elas são espíritos, com uma vivência anterior, elas são completamente diferentes uma das outras. Com certeza. Né? Aí Kardec diz o seguinte, o conceito de pecado original está equivocado. Por quê? O que nós vamos ter? Uma imperfeição original, né? Qualidades originais e conhecimentos originais. Ou a capacidade tudo racional. Original, porque então, no sentido de único. Isso. Você vai ter um espírito, uma criança, cujo espírito ali é novo, tem poucas vidas. Ela vai ser uma criança inocente, ainda com pouco desenvolvimento do entendimento. Uma outra, ela pode ser muito inteligente, tem os recursos da inteligência e tem muitos defeitos, por exemplo, é extremamente egoísta. Uma outra vai ter qualidades morais e também inteligência. Então, é preciso que os pais e o professor, usando essa visão, compreendam o que é a criança, no primeiro instante. E para compreender, precisa deixá-la falar, dialogar, se expressar. Então, muitas vezes, uma criança que apresenta revolta numa escola é a criança que, naquele ambiente, ela tem muitos recursos para contribuir e aquela aula impositiva, né, que tolhe, manda ficar quieto para colocar coisas na cabeça dele, ele não aceita. Mas assim, acho que há vertentes muito diferentes. A psicologia traz um esclarecimento bastante amplo também que a gente não pode desconsiderar. Mas eu gostaria só de retomar o conceito de que educação significa um trabalho, um árduo trabalho. Ninguém aprende só por entrar em contato com uma ideia, com um novo conceito. Então, o desenvolvimento apresentado, essa ideia da perfectibilidade desta evolução, exige um árduo trabalho do próprio espírito e dos espíritos que o antecedem naquela encarnação. Este trabalho que muitas vezes os adultos, na realidade, se omitem e esperam que a criança reencarne pronta. Então, tanto a ideia do pronto quanto a ideia de que tem que ser assim, que estão embutidas dentro da criatura, mesmo que ela pense, não, um espírito diferente, mas está embutido. Os pais, os adultos precisam examinar que conceitos eu tenho em relação à criatura, à criança. Porque se lá no fundo de você tem a ideia que ela tem que ser assim, eu vou torná-la assim, e ela tem esse defeito, ela tem aquele defeito, e eu vou arrumar, se pensar assim, então você já age de uma forma equivocada. A intenção é boa, mas a ação é equivocada. Eu acho que agora, para alimentar nosso diálogo aqui, tem uma contribuição do nosso quadro. Vamos ao nosso quadro Pensamento da Semana. A missão pedagógica do espírita, porém, não se dá apenas no plano moral. Em todos os setores de atividade, os espíritas devem também se esforçar pelo avanço intelectual de si mesmos e da comunidade a que pertencem. Promover a cultura elevada e proporcionar meios à instrução, isso faz parte integrante do seu programa de ação. Dar pão e agasalho é bem mais fácil do que educar, mas educar, uma terapêutica global, é uma solução social muito mais eficaz. Esse texto está no livro Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre. Nós temos aí um grupo de pensadores espíritas que é interessante até notar que eles já têm até se distanciado um pouco da nossa geração. Ou seja, eles já podem se tornar objeto de estudo. Né? Esse grupo ele foi formado por Herculano Pires, né? Lá no Rio de Janeiro, o Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda, que ainda está, encarnado. Entre nós, né? Isso. Tem lá no Rio de Janeiro. De quem você quer falar? Que fez o Instituto de Difusão. Deolinda Amorim. Né? E muitos outros. Na área mediúnica, nós temos uma interessante
Tem o seu Abrão Sarraf, que estudou os Isso. princípios do Já ouvi Espiritismo falar, pela já primeira ouvi vez. falar. O que, por coincidência, é o seu pai. Né? E até, então, eles não lidaram diretamente com a mediunidade, eles interpretaram a proposta espírita e notaram na proposta do espiritismo uma significativa força da proposta da educação. Exatamente. E Por aí isso que eles eu citei teorizaram no por isso início. eu citei o meu pai. Isso. Na hora que ele é inspirado a criar um curso de princípios do Espiritismo, o primeiro que existe no mundo, tá certo? E a gente, como adolescente, fez esse curso, o que aconteceu? Aprendemos a ver o Espiritismo pelas suas ideias básicas, uma coluna mestra de pensamento. A partir daí você começa a ver a vida através à luz do Espiritismo. Então, o que é que a Processo Marisa... educacional. Isso foi, aqui na nossa conversa, você fez uma colocação que foi importante. Olha, existe uma análise do que é a criança. Você até disse, ó, Sim. isso é psicologia, entender a criança. Agora, o processo do conhecimento, como se adquire conhecimento, na minha opinião, aí é que está a questão fundamental, que ela nasce daquela outra. Então, o que são as crianças? Né? São espíritos. Agora, como que o espírito aprende? Isso que é o mais importante. Quando você imagina a ideia do materialista ou a ideia da igreja, o ser é passivo, precisa ser dominado. Ou seja, É um a cavalo. força de educá-lo vem de fora. Na proposta espírita, há uma inversão dessa questão. Né? O ser age por impulso da vontade. E por ele já ter em si, na sua consciência, a presença das leis de Deus, esse esforço dele por aprender, ele busca a referência em si mesmo. Mas ele Que é precisa a consciência. reassegurar-se dessa força, dessa possibilidade do esforço através da infância e através do estímulo dos adultos. Cada vida é um cada passo vida é um novo. passo, Então, né? no início, ele está na posição da criança. Agora, o que é preciso se fazer? A sociedade precisa aprender a lidar com a criança, a dar valor para ela. Né? E a educação é um processo que é social. Né? O educador, um grande educador brasileiro, né? Que ele é uma referência, intuitivamente ele se aproximou muito do espiritismo, por coincidência na sua biografia os pais eram espíritas, é Paulo Freire. E o Paulo Freire ele tem uma afinidade muito grande com a proposta espírita, justamente por ele fazer essa distinção. Né? O que é que educa? É o ser que está no estado de liberdade. Né? E o que é educação em si? Aí ele não vai definir educação, mas ele vai dizer, ninguém educa a si mesmo, você não se educa isoladamente. Né? Ninguém educa o outro. Ou seja, isso também não é um processo que o outro é passivo, você educa. Ele vai dizer, nos educamos mutuamente num diálogo fraterno. Então, o processo de educação é o processo do diálogo. Então, agora está na hora de falar uma outra coisa para quem está lá em casa e que é pai ou educador, que é o seguinte, a mente, que é do espírito, que é uma espécie de uma estrutura que os espíritos possuem, ela aprende por repetição. Na mente estão a criatividade, a memória, os pensamentos e assim por diante. Entretanto, quanto mais se repete algo para alguém, mais a mente fixa e ela vai decorar e vai virar um condicionamento. Esse condicionamento de ideias e de pensamentos vai determinar a vida da criatura. Então, aí talvez nós possamos fazer uma distinção. Será que educar é treinar? Então. Qual a diferença entre os dois? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fica aí. Estamos de volta. Programa Universo Espírita, sempre pensar e viver com liberdade. Né? Hoje estamos numa discussão a respeito de criança problema. Será que existe? Será que não existe? Né? Será que é um mito a criança problema? Estamos querendo desmistificar essa Isso. história, né? Quando vai se falar de educação, há uma confusão entre você treinar, né, e adestrar e educar. Pois é. Né? O animal ele pode ser com grande facilidade adestrado. Se adestra o cachorro, se adestra... Os animais são adestrados também pelos instintos.
O comportamento do animal no seu ambiente natural, inclusive na selva, é regulado pelo instinto. Ele vai reagindo na natureza em função do instinto. O que leva algumas pessoas a confundirem e achar que há inteligência no animal. Né? Essa inteligência ela é primitiva, porque ela é conduzida. Né? Um exemplo bastante interessante, eu não sei se vocês já viveram isso. Quem que aqui já tem ou já teve cachorro? Vocês já tiveram? Eu já. Já teve cachorro também? Você também? Não. Nunca teve cachorro. Não sei se vocês já viram um comportamento do cachorro, que é ele raspar o chão em círculos antes de deitar. Você já viu isso? Mas os gatos fazem na mesma Gato também, né? faz. Você já viu isso, mas o cachorro fazer? Então, o cachorro ele começa a raspar o chão em Coitadinho, círculo, judiação. e girando em círculo. É. Ele vai dando voltas assim e raspando o chão. Aí depois que ele fez isso bastante, ele começa a andar sem raspar e deita em círculo naquele lugar que ele raspou. Dá na cara que é problema psicológico. Não é. Leva pro veterinário. O que acontece? Vai tomar Ritalina Eu também, dá Ritalina. Dá Ritalina. O cachorro, ele, na verdade, a origem dele é o lobo. Todo cachorro, na verdade, ele tem como ancestral o lobo, né? Aí quando você vai para a selva e ele vai se deitar num lugar à noite ali, o que ele faz? Ele raspa a terra Claro. com as patas Afofa e vai formando tudo. como se fosse ali um Colchãozinho, almofadinha, um é. colchãozinho. Então ele vai dando em círculos para jogar terra fofa e vai formando isso na volta toda. Aí forma um montinho de terra como se fosse uma almofada ali Aí e faz o frio não entrar por baixo. Claro. Entendeu? Inteligência. Aí veterinário. ele deita fechado sobre si mesmo, o calor ali fica todo ali nele e não entra vento por baixo. Agora, você acredita que o cachorro pensou nisso tudo? Ou o lobo? Não pensou, isso é instintivo. É instintivo, Nós já espíritas aprendeu. sabemos que isso vem da espécie que é orientada por espíritos superiores. Então não é a Desenvolveu essa inteligência capacidade. do animal. Agora, o cachorro, ele faz isso no carpete, faz isso no piso frio, faz isso em lugares onde não vai ter o efeito, o que mostra que está dissociado ali, né? A razão, o entendimento do ato. Né? É interessante, existe a tal da teoria dos 100 macacos, que os macacos começam a repetir um comportamento numa ilha distante, outros macacos continuam repetindo o mesmo comportamento. Então, assim, é preciso compreender que o condicionamento social também faz parte das aprendizagens. Há uma aprendizagem por condicionamento, há uma aprendizagem por treinamento e que a gente pode considerar também sob o nome de aprendizagem. Exatamente. Entre... Agora, existe uma antítese presente no ser humano. É assim, como animal, eu sou condicionável. A gente vive por condicionamento. Nossos hábitos são condicionados. Agora, você escolheu esses hábitos? É isso que eu ia Então, puxar. existe uma questão. O ser humano ele tem uma força que é a vontade. Essa vontade precisa ser compreendida, disciplinada, né? Mas por quem? Pelo próprio ser. Não, ela tem que ser estimulada pela Isso. educação. Então, mas você imaginar o desenvolvimento do espírito em si, ele vai desenvolver a moral e a razão pelo seu próprio esforço. Então, a nossa relação social, nós temos que conviver e temos que permitir a liberdade para que cada um aprenda pelo seu próprio esforço. Pelo esforço, mas pelo exemplo daqueles que já trilharam, digamos, o caminho do bem. O instinto no ser humano cumpre o lugar da inteligência, porque continuamos tendo um aspecto instintual também. E é onde a gente acerta. Até pela Isso. sobrevivência do corpo. Claro, isso, até né? pela sobrevivência. Mas assim, aprendemos também pelo exemplo dos outros, dos mais velhos, dos mais antigos. E a infância é o período mais propício para que esse aprendizado ocorra. Então, isso é que precisa. Mas aí temos as duas coisas, compreender. o exemplo e a oportunidade, a liberdade para ali a pessoa fazer o uso da sua própria vontade. O que é que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Né? As pessoas estão tendo a preguiça, né, de pensar e de discutir, né, de fazer com que os atos sejam compreendidos. Não fica tudo por que muito estamos fazendo mecânico. assim? E a sociedade como um todo, ela está condicionada. Exatamente. Todo mundo faz como todo mundo faz. Então. Achando que até isso é um comportamento natural, mas não é. Não é. Então, a nossa sociedade de hoje, ela tem comportamentos dirigidos. Exatamente. Tem alguns interesses Lógico. E aí a por trás dos função- hábitos. É a dos roupa hábitos. da moda, é o celular da moda, é o computador, é tudo. E as os ideias, exemplos, exato, a e os exemplos conduta, estão ficando para trás. a conduta e a ideia. Exato. Então, em vez de estimular a criança a
a desenvolver o seu livre-arbítrio, a escolher, mesmo que escolha errado, depois você vai observar por que errou, por que não errou, e é tudo essa questão do processo evolutivo, em vez disso, ensina-se a ser daquela maneira. Ou seja, o aspecto condicionante da mente, que é um aspecto que é útil, por exemplo, para dirigir carro, você tem que estar condicionado. Mas nas outras coisas não. Entretanto, tudo está condicionado. Já levanta de manhã dentro de um processo mecânico e está no automático de Há inteiro. uma frase interessante de uma psicanalista argentina que ela diz o seguinte: pensar é tão significativo para o humano que não se ensina, mas se aprende. Então, olha que interessante. Porque Agora, você Porque observa o que é preciso pensar. aprender a pensar. E esse condicionamento social, esse consumismo exagerado, muitas vezes é pelo não pensar. E pela preguiça, como o Paulo falou, Pensar porque os pais acham mais reflexivamente, fácil deixar a televisão ligada e o filho aprender com os apresentadores de TV, com os desenhos animados que não acrescentam nada, do que se esforçar para dar o exemplo. Porque o exemplo é fundamental. Vou colocar aqui uma questão para nós. Será que o comportamento na escola ele é natural ou ele é artificial? Ele é verdadeiro ou é falso? E para provocar essa discussão, eu vou chamar um quadro, né? Vamos ver aí o que nós temos no nosso quadro Imagem do Dia. Como Olha lá. assim? Como assim? O que é isso? O que é? Tem que olhar com calma para entender aquilo lá. É um gatilho. Ou é um Gato coelho? com... Vários É coelhos. um gato com orelha de coelho, é isso? Então, uma coisa falsa. Isso é uma ilusão de ótica. Eu acho que é uma criança, É uma criança condicionada. problema. É uma criança condicionada. Esse é um Ela gato pensa problema. que ela é um Gato coelho, mas ela é um gato. Isso está me lembrando um programa que fizemos Da águia e da galinha. da águia e da galinha, né? Será que é uma galinha ou uma águia? Ali, na verdade, eu acho que é uma sobreposição, né? Tem um coelho atrás do gato. Acho dá que tem um impressão. coelho atrás do gato e está dando a impressão. Mas o que essa figura traz para a gente, né? Ela vai remeter a nós a discussão o quanto nós somos naturais. E, o ou quanto não artificiais. somos. É. Ou, Então, Mas eu posso só dentro- trocar, dá licença, Paulo, trocar a palavra artificial por cultural, porque assim são sentidos muito diferentes. Não somos seres naturais no sentido de que aquilo que vem fica, ou aquilo que aparece, que surge do espírito fica. Nós somos seres para aprender culturalmente, quer dizer, no contato com a cultura Isso. e com outros É. seres. Porque né? também você tem razão no que está dizendo, porque se o espírita olhar para a sociedade, negativar, dizer, olha, tudo isso está errado, Claro. ele querer virar o quê? Um eremita? Então não participo. Não, né? não se vira. A grande dificuldade da proposta espírita que tem é você discutir o que existe. Ou a grande Como facilidade. podemos mudar o que existe? Não é fácil mesmo. Se fosse fácil, já estava resolvido. Então, mas Mas tem que essa é a observar, grande né? ansiedade, Começar observando o que acontece e o quanto aquilo está atendendo, satisfazendo a alma que a Isso. gente é. Ou quanto você está obrigado a fazer uma coisa que não é da sua natureza. Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Somos espíritos individualizados, com livre-arbítrio, então nós não precisamos ser carneirinhos no rebanho. Exatamente. Deixa eu colocar uma questão na nossa discussão. Veja, para o materialista, o ser humano ele se insere no âmbito da competição. Por quê? Observa os animais e vê uma competição pela sobrevivência. Né? Essa ideia surgiu lá com Darwin e hoje está bastante presente. Não mais só na questão dos animais, mas ela dominou, se transpôs para toda a cultura. E hoje, quem olha para o ser humano, para a criança ou para a escola, com esse pensamento materialista, ele vai dizer, a criança ela se desenvolve pela competição. Então nós temos que promover a competição na escola para que aqueles que são mais capazes tenham um destaque. Só que aí tem um engano. O que o Espiritismo vai nos mostrar? Vai mostrar que o que fundamenta o ser humano como espírito é a solidariedade. Se você vai para o mundo espiritual e vê o convívio entre os espíritos que já tiveram um certo esclarecimento, eles não estão mais competindo. Eles não só estão sendo úteis um para os outros, que é a proposta de servir, né? De ser útil, né? Como o que rege a relação é o ato solidário. Então, o que está acontecendo hoje? A escola ela é fundamentada na sua estrutura, ela foi criada para promover a competição.
Então, você Exatamente. tem que ser, tirar a melhor Exatamente. nota, ser o melhor da sala, ir para a melhor sala e assim por diante. Ser Aí o você número um só... da turma. Isso, você Inclusive- só entra na faculdade se for a melhor nota. Porque Então, ela está baseada na psicologia behaviorista. isso, que propunha, que nasceu essa psicologia, Exatamente. na análise do comportamento humano e dizendo, olha, o comportamento humano se fundamenta na disputa. E, né? e é condicionado, Isso. você condiciona que vai ser assim, assim, assim. Então você tem escola onde todo mundo senta ali, faz assim, 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 assim. E quem não faz é considerado mau aluno. É. É a mudança de paradigmas, né? Inclusive, além Isso. da educação bancária, da educação enfileirada, pensar na circularidade nas redes, na tessitura É. social. Aí está proposta uma discussão. Né? O que precisa se discutir para que a escola seja interessante? O que precisa se discutir para que não se classifiquem mais a generalidade das crianças como sendo crianças problemas? Né? Nós vamos conversar isso daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje a nossa conversa é sobre criança problema, né? E a nossa discussão é em torno de educação. Né? Estávamos mostrando que tem duas visões da educação. Uma predominando aí a visão materialista e a outra com a proposta espiritualista. E que o espiritismo vai muito mais a fundo porque ela mostra o que somos antes de nascer. Olha que interessante. As religiões em si falam da vida após a morte. Cada um dá uma versão. Né? O Espiritismo fala da vida Antes do nascimento. antes do nascimento, Quer que é uma dizer grande que- novidade. Quer dizer, então, que não tem essa coisa de criança problema. Tem talvez um adulto problemático que não sabe lidar com a criança. Eu Será que acho é que isso? a Marisa, ela colocou bem a questão. A gente precisa tomar cuidado com os extremos. Porque, eu vou pegar um que está fora do nosso tema. Por exemplo, depressão. Você pode ter um indivíduo que está fazendo crescer a sua depressão por escolhas. Só que a depressão, ela vai lidar com o cérebro. Ela vai lidar com Com as químicas do com a corpo. estrutura do cérebro, os sinais que ele manda, os condicionamentos, né? Então, chega um determinado momento que aquela depressão é química. E aí você precisa tomar cuidado, porque não basta dizer para a pessoa saia disso. Ela tem a mesma coisa, nós vamos dizer, na análise do comportamento. Isso tem que ser feito de uma forma profissional. Paulo, né? então, só para a gente clarear essa ideia, em saúde mental ou em psicologia, a gente pensa num contínuo, tá? Num contínuo. De um extremo a outro extremo, acontecem muitos estágios. A pergunta é, o que esta criança faz que atrapalha a sua vida cotidiana, que atrapalha o seu próprio desenvolvimento, por exemplo, do grupo na escolaridade? Então, se as suas atitudes atrapalharem, a gente precisa olhar com cuidado. Mas eu vou voltar para a palavra que você implicou com ela, desmistificando. Desmistificar quer dizer tirar os mitos. Quais são os mitos que existem ao redor da chamada criança problema? É que a criança problema, ela tem miticamente, ela tem determinado padrão de comportamento. A pergunta é, ela foi ensinada a reverter este comportamento? Ela recebeu recursos psíquicos e intelectuais para modificar-se? Isso. Então, Ou mas ela ambiente- foi taxada o tempo todo de você faz tudo Isso. errado, você é Então, um mas- problema de Esse é um casa. extremo. Mas Quando olha, você chegar a casa era uma coisa veja, linda. ela está sendo considerada um problema porque ela está criando dificuldades para os adultos. Porque o adulto queria que ela fosse de um certo jeito. Exato. Ou seja, não está olhando o espírito na sua essência, nas suas características, num processo evolutivo. O Hermínio Só- Miranda fala muito bem disso, né? Quando ele trata justamente da questão do que nossos filhos são espíritos. E que as pessoas às vezes têm mania de ficar falando assim, você parece fulano, fulano é que era assim, e vai ver que Horrível. é fulano, reencarnado, e você não está dando a ele a chance justamente de recuperar Isso. aquela imagem que ele deixou, coitado. Então, o que nós estamos propondo aqui? Essa análise espírita do indivíduo e do comportamento, ela não é simplista. Você não pode taxar, olha, se ele está sendo considerado uma criança problema, é porque é um espírito com muitas possibilidades e não pode pensar só assim. Então existem os extremos.
Hoje está dizendo assim, a criança rebelde é um espírito evoluído que não está tendo as possibilidades, né, à Não sua disposição. necessariamente, né? Ali pode estar um indivíduo com problema de relacionamento social, um egoísta, um orgulhoso, né, que não sabe lidar com o outro porque não tem paciência. Ou uma criatura né? rejeitada que Isso. está reagindo, sem saber como, mas está reagindo de uma maneira com a rebeldia, porque ele precisa de atenção. O espírito mais evoluído é um espírito que compreende. Lógico. A evolução moral, ela está no como eu consigo lidar com o outro. Com certeza. Não existe uma moral que se encerra em si mesmo. Eu sou o espírito evoluído. Isso é Não, orgulho. isso é- Eu sou o espírito evoluído e os outros não estão ao alcance do meu Não. entendimento. Então, por isso que eu sou rebelde. Isso é um equívoco. E segundo o Espiritismo, justamente a fase da infância é onde a gente observa esses comportamentos, identifica esses defeitos, digamos assim, essas falhas de comportamento e começa a orientar para que a criança se melhore, para que ela saia Porque a daquele criança- comportamento Dois valores equivocado. estão envolvidos na educação. O ato da liberdade, que tem que ser promovido e preservado, e o ato da disciplina, que é compreender limites. Olha, Então você eu vou falar tem de que lidar com as limites, duas coisas. Eu Só vou um falar de instantinho. limites o seguinte, Cristina. Normalmente se pensa em limites apenas do ponto de vista restritivo. É importante também aprender a respeitar o não. Mas é importante pensar em limites do ponto de vista da transposição. É preciso transpor alguns limites para adquirir maturidade e excelência. E há limites que o espírito, né, jamais maduro, precisa estabelecer para preservar a intimidade. Porque Com a certeza. sociedade que é uma sociedade extremamente expositiva, é uma sociedade que não respeita a intimidade. Então, quando se fala limite, a impressão que se tem é que há uma única conotação. E essa aprendizagem, tanto para os adultos quanto para as próprias crianças, das diferentes formas do limite, é algo também necessário. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte: um espírito mais evoluído que estivesse nascido no seu lar ou no lar de alguém tem uma conduta melhor do que a dos outros. Essa história de que criança é mais evoluída, então ela é revoltada e ela cria encrenca, é total ilusão. Quando o espírito é mais maduro, olha, a gente lida com crianças também. A gente nota as crianças mais maduras, espíritos mais assim assentados, eles entendem a situação dos pais, eles compreendem os problemas, eles dão um jeito de resolver as coisas e jamais criam problemas. O fator de um espírito ter um grau maior de evolução faz com que ele se torne uma pessoa alguém melhor que onde ele promove está. harmonia. Lógico. Essa associação. Eu digo então, isso. é claro que nós não vamos encontrar, gente, no nosso cotidiano, um monte de crianças que são espíritos mais evoluídos. Não, não. Nós vamos encontrar crianças que são espíritos em processo evolutivo, Então. que já acordaram para a realidade. E aí vão lidar com imperfeições e com qualidades. É claro que, ao mesmo tempo, a sociedade é uma sociedade que tolhe. É uma sociedade que não, por mais que diga que estamos, é o gato com orelhas ali. É isso mesmo. Eu promovo a liberdade. Não, Não. promove. Né? É a mesma coisa que no âmbito internacional você dizer assim, olha, nós vamos ter que fazer intervenções em guerras para garantir a paz. Oh, que lindo. Isso é um falso ensinamento. Claro, Né? claro. Você ter uma indignidade para promover a paz é a figura do Gandhi, que vai dizer assim, olha, vamos mostrar resistência, ou seja, eu tenho escolha. Eu não sou um ser passivo. Eu resisto porque eu tenho escolha. Né? Então, a criança, né, e o jovem que ele quer promover a liberdade é um jovem que não vai ser rebelde porque ele transgride a lei, mas ele vai ser rebelde porque ele quer leis novas. Então, ele não é contra a lei, ele é a favor de uma lei nova. Isso dá muito trabalho. Então, transgredir não é quebrar tudo. Então, é você... um ser que quer renovar, o espírito é o ser que vai renovar o mundo. Então, ele não está em busca de destruir os hábitos, ele está em busca de criar hábitos novos. E aí a gente entra em Kardec. Kardec ele vai dizer no Livro dos Espíritos, qual é a educação que transforma a economia e a sociedade? É a educação. Só que aí ele define assim, não é uma educação simplesmente intelectual, mas educação moral. Não é a educação moral por livros, mas uma educação que transforma hábitos. E aí ele define, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí isso praticamente conclui tudo o que estávamos discutindo. Né? A educação é feita de hábitos. E de hábitos
novos, né? Eu acho que está no certeza. instante da gente ir para o nosso quadro, né? Recomendação, né? Universo Espírita recomenda. A nossa recomendação de hoje é o livro A Educação Segundo o Espiritismo, de Dora Encontre. Esse livro, ele cumpre o papel de trazer para a gente, atualizado, né, pela pesquisa que a Dora fez, as propostas do Herculano Pires, né, do Eulinda Morim, desse grupo que enxergou no Espiritismo a proposta da educação. E aí, aqui eu poderia dizer o seguinte, estudando o livro dos Espíritos, nós vamos descobrir que o Espiritismo é ciência. Mas que tipo de ciência que ele é? Não é uma ciência de laboratório, em que você vai fazer experiências. Exato. Você não Claro. pode experimentar os espíritos, porque os espíritos são pessoas, Claro. como nós. Você não faz experimentação Com com pessoas. a pessoa, inclusive com pessoas inteligentes, Não pode sei. se fazer aqui no mundo, né? Não sei, tá? Do jeito que Então, coisa vai. como o Espiritismo ele se constrói a partir do estudo do comportamento dos espíritos e do ensinamento dos bons espíritos, então ele se dá por meio de um diálogo. Aí, o que é o diálogo? É um instrumento da educação. Com certeza. Então, o Espiritismo já é em si uma ciência que se estabelece por um processo pedagógico na relação nossa com os espíritos. E aí, o Espiritismo em si, ele se torna uma doutrina, né? E é um conhecimento. E como é que a gente trabalha esse conhecimento? A gente trabalha esse conhecimento estudando, né, e divulgando. Então, a proposta espírita ela se dá por um constante diálogo com os espíritos, um processo didático em que a gente aprende e você aprendendo e divulgando. Isso. Né? Então, ele é um processo de transformação que se fundamenta na educação. Sempre dinâmico. Dinâmico justamente porque a educação ela é dinâmica, não é isso? Exatamente. Se o Depende do ensino exemplo, vem de tudo. Se o ensino é inserir signos, educar, é eduzir, é tirar aquilo que tem, quer dizer, a beleza de cada ser. Então, eu Tirar acho no que... sentido de fazer aflorar, desculpa. Acho que mais do que a gente qualificar crianças como um problema, que é resolver de forma precipitada, né? Que problema, vamos deixar isso para lá. Taxa, E dar um rotula remédio. e Isso é bota o rotular. remedinho. Nós temos que repensar a estrutura social, repensar a escola e, por que não, repensar o relacionamento no nosso lar. Não é Nossa isso? conduta em Exatamente. paz. E aí nós estamos falando de disciplina, Concordo. de limites, né? Chegamos no limite Limitou-se. do nosso programa. Chegamos ao fim de mais um Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. Aqui a gente coloca algumas questões, provoca a discussão. Continue esse assunto aí no seu grupo de estudos, na sua casa. Se quiser participar, mandar ideias, opiniões ou temas, escreva para a gente. Universo Espírita, tudo junto, @redemundomaior.com.br. Na semana que vem, teremos um novo encontro. Até lá.